Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje então mais uma questão do Enem. Você que tem acompanhado a série, tem visto que a gente tem sempre o padrão do caderno azul. Faremos então do ano de 2019 a questão 149, ok? Da segunda aplicação. Em todo caso, o link para essa questão, não só para essa questão na verdade, para a prova inteira, a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Você também pode ter acesso aos gabaritos oficiais, tá bom? Provas anteriores, bem como gabaritos anteriores. Uma questão que fala sobre desvio padrão, normalmente eu recomendo que o aluno revise esses conceitos, né, os conceitos que a gente vai abordar antes de iniciar a solução, mas por comodidade eu vou recordar com vocês como que se calcula o desvio padrão de uma certa quantidade de dados. Nesse exemplo nosso são apenas 7. E resolver propriamente a questão, tá bom? É isso, eu vou pedir aqui que se você não for inscrito, se possível, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicado. E se ao final desse vídeo você achar que ele te ajudou de alguma maneira, se foi útil, se te motivou a estudar ou se tirou alguma dúvida que você tinha, lembra aí de deixar aquele like maroto pra gente e ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, o enunciado está aqui na tela. A sugestão é que você, como sempre, pause o vídeo, pense a respeito antes de acompanhar o que a gente vai propor, tá bom? Eu vou ler o enunciado, mas como eu já disse no início, ele trata sobre desvio padrão. Vamos até grifar aqui no nosso texto qual é a parte que ele fala sobre o desvio padrão, tá bom? Segundo o valor de desvio padrão. Bem aqui. Então, se você tem alguma facilidade, você pode adiantar o vídeo, ok? Você já relembra como é o desvio padrão, ou por acaso estudou antes de fazer, se não, eu vou ler o enunciado, vou explicar como que a gente obtém o desvio padrão de alguns dados, e aí resolvo a questão. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Temos o quadro 1, quadro 2, faço uma análise dele, se for o caso até pausa o vídeo aí um pouquinho, tá bom? Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é, aí temos item A extremamente baixa, B baixa, C moderada, D alta e E extremamente alta, ok? Então, antes de passar para a análise do exercício em si, vamos só recordar o que é o desvio padrão, porque com o desvio padrão, depois o exercício torna-se simples, tá bom? Quando a gente fala de desvio padrão, então o que a gente, na verdade, quer indicar é se o conjunto de dados é ou não uniforme. O que significa ser ou não uniforme? Para a gente, do ponto de vista do desvio padrão, a gente diz que é uniforme quanto mais próximo os dados estiverem da média, ok? Então, assim, você não tem coisas muito dispersas, ok? Então, para a gente, o desvio padrão, o que é o desvio padrão? Desvio padrão. Como eu falei, então, a ideia dele é ver o quanto, né? Indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Efetivamente, isso significa para a gente que, ou seja, esses valores, né? Se os dados estão próximos da média, ok? Então, a pergunta é se então, os dados, né, se mantêm próximo da média. E a média, quando a gente fala média aqui, é média aritmética, ok? Então, o ideal é que um conjunto, para que um conjunto seja uniforme, você não tenha dados tão dispersos. Pensa assim, a gente está falando de 48, 54, 60, está falando em minutos. De repente aparece aqui 148 minutos, ou sei lá, 15 minutos. Você tem coisas que estão muito fora do intervalo padrão adotado, ok? E aí, quanto menor for o desvio padrão, melhor será. Aqui, em termos do nosso exercício, está dizendo que a variabilidade será baixa,
extremamente baixa, baixa, moderada, alta ou extremamente alta. Isso vai depender do desvio padrão, ok? O exercício denota o desvio padrão por sigma, eu vou manter o padrão, ok? O padrão do desvio padrão. Mas às vezes você pode encontrar em algum livro, aí, alguma referência como DP, tá bom? De desvio padrão. Eu vou seguir a notação do exercício para não criar confusão, senão eu ponho DP aqui e aí depois resolvo lá com sigma, tá bom? Então, aqui para o nosso exercício, a gente vai escrever como sigma, tá bom? Aquela letrinha grega lá chama sigma, ok? É feinha, mas é o sigma. Então, essa é a notação que a gente vai usar. Agora, imagine que você tem uma tabela de dados, ok? Uma tabela de números com a quantidade de números. Então, uma tabela com, sei lá, N números, N valores, N dados, N informações, ok? Então você pode pensar assim, se fosse do tempo em minutos aqui, você analisou o tempo por 9 vezes, 21 vezes ou 7 vezes que é o nosso exercício. O fato é que você tem, então, dados x1, x2, x3, a nossa tabelinha com números, ok? Sejam lá o que for esse número. Aqui, para o nosso problema, a gente está falando de tempo em minutos, mas você poderia, sei lá, média de gols por rodada do brasileiro, gols do seu time, a aposta na Mega Sena, qualquer coisa desde que você pudesse pôr esses números aqui. Okay? Então, o desvio padrão desses números, você vai precisar de algumas informações. Então, eu vou começar com a primeira, eu vou chamar de M, a média aritmética. Okay? E o que é média aritmética? É só somar todos esses números e dividir pela quantidade de números, ok? Então, M para a gente, eu vou só recordar vocês, isso aqui significa média aritmética, ok? Nós temos N valores. O desvio padrão, então, é calculado da seguinte maneira. Você vai, então, fazer a diferença, o quadrado da diferença, melhor dizendo, entre cada uma dessas parcelas, ok? Então, x1 menos m ao quadrado, x2 menos m ao quadrado, vai somar todas elas até a última, ok? Então, xn menos m ao quadrado, vai dividir pela quantidade de dados e vai extrair a raiz disso. Isso é o que a gente chama de desvio padrão, ok? Esse é o desvio padrão. É uma formulazinha feia, a gente tem uma maneira mais enxuta de escrever essa fórmula, que é o seguinte, aqui nós temos uma soma. Em matemática, quando a gente quer somar uma grande quantidade de parcelas, a gente costuma denotar pelo símbolo de somatório, ok? Outra letra grega maiúscula aqui indicando a soma. E aí, olha só, nós estamos fazendo as nossas variáveis menos a média, todo mundo ao quadrado. Aqui a gente está variando de acordo com a quantidade de variáveis. Então, começa na primeira e acaba lá na última, né, enésimo? Então, quando o n é 1, você tem a primeira parcela, x1 menos m ao quadrado. Depois eu faço o que com isso? Somo com a próxima, quando o i é 2. Então, x2 menos m ao quadrado. E a gente vai parar quando o seu i chegar lá em n. Você para, então, xn menos m ao quadrado. Okay? Todo mundo aqui dividido por n. Okay? Então, dividido por n. A raiz disso. Okay? Isso é o que a gente chama de desvio padrão das variáveis x1, x2, xn. Okay? Então, dá uma paradinha no vídeo, recorda essa fórmula, tá bom? Que a gente vai usar ela agora, tá? Então, vamos voltar para o exercício que eu estava só recordando com vocês o que era, então, o desvio padrão. E aí, aqui, então, a gente tem uma tabelinha de dados, ok? A primeira, então, indica os 7 valores do tempo que foram observados e depois você vai, de calcular o desvio padrão entre esses valores, você vai simplesmente dizer se essa variabilidade esteve entre extremamente baixa ou extremamente alta, tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, está aqui só o quadro 1, que é o que a gente vai precisar de momento, tá? E aí, vou até aproveitar do quadro. Quem está fazendo o papel da variável 1 é 48. Da variável 2 é 54. Variável 3, 50. Variável 4, 46. 5 é o 44. 6 é o 52. E 7 é o 49. Ok? Pelo que a gente falou do desvio padrão, a gente vai precisar da média aritmética entre esses números. Então, a gente vai precisar somar 48 com 54 até o 49 e dividir por 7.
Então, se eu fizer 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49, ok? Somamos todas as variáveis, dividimos por 7, ok? E aí, assim, é claro, eu não vou somar um por um na mão aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas se você efetuar essa conta aí, que é simples, seja na mão, seja na calculadora, ou onde você preferir fazer para conferir essas contas, você vai perceber que essa soma sua aí, ela dá 343, ok? É a soma em cima, 343. E você divide isso por 7, dá exatamente 49, ok? Então a média aritmética dos dados fornecidos é 49, é o m lá da nossa fórmula, ok? Agora, o que a gente vai precisar fazer é x1 menos m ao quadrado, x2 menos m ao quadrado, tudo isso, e somar eles, tirar a raiz e dividir por 7, ok? Então, vamos aqui onde a gente consegue visualizar tanto x1, x2 até x7, quanto m. Então, digamos, o nosso primeiro aqui a gente precisa de x1 menos m ao quadrado. Então, nós estamos falando de fazer 48 menos 49 ao quadrado. Bom, esse é menos 1, quadrado dá 1. x2 menos m ao quadrado. Então, nós estamos falando de fazer 54 menos 49 ao quadrado. A diferença é 5, o quadrado disto, 25. x3 menos m ao quadrado. Então, x3, 50, menos 49 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Fazer aqui do lado, fazer o x4 aqui, o último, depois a gente passa ali para o ladinho os demais. x4 menos m ao quadrado. Então, 46 menos 49 ao quadrado. A diferença é menos 3 ao quadrado dá 9. x5 menos m ao quadrado. Então, é 44 menos 49 ao quadrado. 5 negativo ao quadrado, 25. x6 menos m ao quadrado. Então, 52 menos 49. A diferença é 3 ao quadrado é 9. E por último, x7 menos m ao quadrado é 49 menos 49. A diferença é 0 e o quadrado é 0, tá bom? Então a gente já calculou cada um desses x, i menos m, ok? Vamos voltar aqui só para você relembrar a fórmula. Então a gente precisa fazer o quê? Somar todos, dividir por 7 e tirar a raiz, ok? Então, o nosso desvio padrão é simplesmente... Eu vou pôr a raiz no final, senão fica muito feio, tá bom? Somar todos esses diferenças aqui. Então, 1 mais 25, mais 1, mais 9, mais 25, mais 9, mais 0. Sobre a quantidade de dados, que é 7, raiz disso. Ok? Bom, aí a soma aqui é simples de você realizar. Se você fizer essa soma, você vai ver que ela dá 70, ok? Então você fica com raiz de 70 sobre 7, ok? Raiz, portanto, de 10, ok? A maldade aqui é que, então, primeiro, a gente achou que nosso desvio padrão, ele é raiz de 10. E aí você precisa lembrar entre quanto e quanto está a raiz de 10, para não se confundir na hora de marcar o gabarito, porque o gabarito aqui, se a gente voltar então, vamos só comparar lá. Nós temos que sigma está entre faixas 0 e 2, 2 e 4, ok? 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10. Bom, o fato é que a gente achou que sigma é exatamente a raiz de 10, ok? Sendo raiz de 10, a gente tem que lembrar o seguinte, olha só. A raiz de 9, quanto é que é a raiz de 9? É 3, certo? Isso é menor do que a raiz de 10. Esta, por sua vez, o quadrado seguinte maior que tem é o 16, ok? Então é 4. Então ela está entre 3 e 4, não sendo 4, ok? Então ela é maior do que 2, e menor do que 4. Ela está no intervalo de baixa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, para você usar uma calculadora aí, você vai ver que se você calcular a raiz de 10, ela dá aproximadamente 3,16, ok?
aproximadamente 3,16. É claro que você não precisava saber isso para determinar, bastava fazer esse intervalo de majoração. Desta maneira, você consegue, por exemplo, marcar o gabarito. A opção era baixa, tá? Não faz parte do exercício, mas por exemplo, uma curiosidade é como que eu poderia chegar em algo perto desse 3,16, tá bom? Tem maneiras onde você pode calcular a raiz, né? Com uma questão como essa, se você não pensasse dessa maneira aqui, de que maneira você poderia então calcular uma raiz? Vamos aproveitar a deixa aqui do Enem. De que maneira que a gente poderia então ir atrás de raízes não exatas, ok? Na mão, né? Eu vou passar um métodozinho rapidinho aqui e depois eu vou gravar um outro vídeo onde eu explico que você pode melhorar cada vez mais esse método, tá bom? Então digamos que você esteja interessado em calcular a raiz de x, ok? X, um número maior ou igual a zero, né? Como eu posso calcular isso na mão? Se for, por exemplo, raiz de 4, de 9, de 1, de 25, você sabe, você acha corretamente. Então a gente está pensando aqui em raízes não exatas, por exemplo, se o x for 2, se for 3, etc. Você vai buscar, então, um quadrado perfeito, então que eu vou chamar de quadrado perfeito, menor do que essa raiz aqui. Então, por exemplo, lá no nosso problema, a gente está falando de raiz de 10, certo? Qual era o que eu conhecia mais próximo dele lá? Era o 9, certo? 9 é o quadrado perfeito que tinha raiz exata, ok? Então, quadrado perfeito menor do que x. E aí, então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa raiz ela é aproximadamente dada pela seguinte expressão. Você simplesmente soma o x com esse quadrado perfeito que você escolheu aí, ok? No caso, a gente pode pensar no 9, tá bom? Então, você soma x com esse q e divide por 2 vezes a raiz de q. Porque, bom, a gente tomou q quadrado perfeito, ok? Menor que x. Então, tem um método que é melhor do que esse, que é chamado de Newton-Raphson, ok? Você pode melhorar cada vez mais essa aproximação, cada vez mais. As suas iteradas sempre dependem da seguinte. E você nem precisa necessariamente escolher um quadrado perfeito menor que x. Eu poderia ter escolhido 2 ou 3, aí eu ia aproximando essa função, esse resultado da raiz, tanto quanto fosse do meu interesse. Esse é um vídeo que a gente vai deixar aqui de curiosidade para vocês já já. Mas enquanto isso, então, só por efeito assim, com uma única raiz, talvez a gente consiga melhorar o nosso mundo, tá bom? Então assim, para o exemplo lá que era calcular a raiz de 10, então o nosso problema x é 10. E o q a gente tomou como 9, né? A raiz quadrada, né? O quadrado perfeito mais próximo de x, não pode ultrapassar, tá bom? Então, como a gente poderia aproximar raiz de 10? Raiz de 10, você pode escrever então como sendo 10 mais o q, 19, sobre 2 vezes a raiz de q, que pra gente é 9. Então você fica com 19 sobre 2 vezes 3. 19 sobre 6. Essa é uma conta que é mais simples de se fazer na mão, ok? 19 por 6. Então, 3 dá 18, sobra 1. 1 não divide, vírgula, 10. 1, 6, sobra 4. Mais uma casinha, 3,16, ok? Então, igual, é um aproximado. Pela nossa continha, dá aproximadamente 3,16, que de novo estaria entre o intervalo 2 e 4, tá? E, coincidentemente, bate as duas primeiras casas decimais com o que a raiz na calculadora oferece, tá? Então, você tem um método legalzinho aí, tá? Onde você pode até usar para calcular outras raízes não exatas, tá? A gente vai ficando, então, por aqui. Eu vou apresentar depois um outro método, como que você pode calcular raízes exatas, melhorando ainda mais essa aproximação, tá? Mas em geral, esse primeiro chute aqui já é muito bom para aproximar, ok? Talvez se você tivesse num exercício muito exigente, muito rigoroso, onde, sei lá, botasse, em vez de 3,16, botasse 3,162277, que são as próximas casas decimais dessa raiz, ok?
e aí aqui desse alguma diferença, né? Então talvez se tivesse melhorar esse caso. Eu particularmente desconheço isso a nível de ensino médio, nunca vi nem nos vestibulares mais concorridos questões que fossem tão assim exigentes nesse mínimo detalhe, né? Passou de 2 casas decimais para efeito de aproximação está excelente, tá bom? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você chegou até o final, certamente você gosta do vídeo, ele te ajuda de alguma maneira. Eu vou insistir com você, reforçar que você deixe o seu like e lembre de ajudar o canal compartilhando esse vídeo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.